Muito bem, meus queridos e queridas, uma boa noite a todos. É sempre um prazer, uma alegria muito grande receber cada um de vocês aqui nessa casa de paz, de amor, de caridade, todas as noites, para mais uma noite de estudo, de aprendizado dessa doutrina abençoada, dessa doutrina maravilhosa que Jesus nos ofertou. Quero também cumprimentar os nossos amigos internautas, que agora também nos assistem pelo nosso site, pelo YouTube, né? Como foi colocado, meus queridos, hoje é um estudo de perguntas e respostas. O tema é livre. Vocês podem fazer as perguntas que quiserem. Nossos voluntários estão nas laterais com papel e caneta. Basta levantar a mão e eles vão levar o papel para vocês fazerem a pergunta de vocês. Nós já temos várias aqui, que o pessoal já nos encaminhou. E nós vamos começar com essa aqui. Aliás, são duas perguntas muito parecidas. A pessoa fala assim: sou muito impaciente, não consigo me controlar. Às vezes, quando vejo, já falei e fiz coisas, mas depois me arrependo. Com isso, magoo pessoas e eu também fico magoado. Preciso de orientação como agir, como ser mais tolerante. E a outra, mais ou menos parecida, fala assim: sou extremamente impaciente e fico muito irritado por qualquer coisa. No trânsito, buzino atrás dos carros. Comecei a vir aqui e estou tentando entender tudo isso. Como faço para melhorar? Sei que é preciso mudar o meu jeito. Que bom! Eu fico muito feliz com essas duas pessoas que fizeram essas perguntas aqui, que já estão querendo mudar. Esse é o grande passo que a gente tem que dar na nossa vida. O querer, a vontade de querer mudar. Primeiro a gente tem que querer, depois então vamos correr atrás, não é? Se a pessoa não quiser mudar o seu jeito de ser, a sua forma de agir, toda a sua vida, não tem como fazer nada. Você pode ter todo o conhecimento do mundo, mas se você não quiser, aí não adianta. Mas a primeira coisa que nós temos que fazer é querer. E depois ter o quê? Correr atrás do conhecimento. E eu, vendo essas perguntas aqui, meus queridos, eu me lembrei aqui, sabe de quem? De mim mesmo. Porque era eu. Mesma coisa. Eu escrito aqui. Extremamente impaciente. Aqui. Principalmente quando essa pessoa que fala aqui no trânsito, buzinava atrás dos carros. Gente, eu fazia cada coisa horrível pela impaciência. Qualquer coisa me irritava. Aqui, né? Um carro parava na minha frente, eu já buzinava. Se eu estivesse na frente do carro e estava no semáforo, aí o semáforo mudava ali para você sair. Quando eu ia arrancar, o carro de trás buzinava. Eu falo isso no misto de vergonha e ao mesmo tempo no misto de muita alegria. Por quê? Porque eu mudei muita coisa. Então eu parava o carro. Aí eu enrolava. Tipo assim, tá com pressa? Passa por cima. Né? Era assim que eu fazia. Aí o semáforo ficava vermelho, ficava verde, ficava vermelho, ficava verde, e eu ficava ali. Né? Chegou ao cúmulo uma vez, eu falo isso como a título de troca de ideias e experiência aqui para os nossos amigos que estão aqui, nossos amigos internautas e para todos vocês. Uma vez a pessoa buzinou atrás do meu carro. Isso antes de eu conhecer a doutrina espírita, viu, gente? Né? Antes, não é que a doutrina espírita, né, muda a gente, mas a gente aproveita o conhecimento, né, Gilmar? E vai nos transformando. E buzinou, eu fui, buzinou? Agora você vai ver, então. E eu estava atrasado para os meus compromissos, mas mesmo assim eu parei. Parei o carro, desliguei o carro, fiquei lá. E buzinando. Aí eu desci do carro, fui lá abrir o capô, fiz de conta que o carro estava estragado. E eu vermelhava, ficava verde, ficava vermelho, ficava verde, até que a pessoa saiu do carro. Quando ele saiu, eu entrei dentro do carro e fui. Olha para você, olha que ignorância, que palhaçada, gente. Eu falo isso com uma vergonha no sentido de que eu fazia isso, ao mesmo tempo eu também falo com muita alegria, porque hoje eu não sou assim mais. E eu fui mudando, e como é que eu mudei? Olha só, eu comecei a me policiar, eu comecei a aplicar a máxima de Jesus, o orai e vigiai. Orai, todo mundo sabe, vamos fazer nossas preces, mas e o vigiai? Vigiai o quê? Vigiai as nossas atitudes, vigiai os nossos pensamentos, vigiai as nossas ações. E eu, com o conhecimento que fui adquirindo na doutrina espírita, nas palestras, que, como vocês vão ver hoje, é uma palestra maravilhosa que o nosso amigo João Mar vai fazer para nós daqui a pouquinho, através dos livros, eu fui entendendo que nós estamos nessa reencarnação para nos melhorarmos, para mudar para melhor, que a gente também pode mudar para pior, né? Então nós podemos mudar, sim, meus queridos. E é isso que eu fui fazendo, fui mudando. Eu comecei a me policiar. Então aquela coisa que me irritava, eu respirava,
né? Não deixava aquilo mais, voltava até 10, até 100, até 1000, né? Então, coisas que as pessoas falavam que me irritavam. E eu comecei, então, numa palestra que eu assisti, e eles falavam sobre gentileza, né? E gentileza gera gentileza. E eu comecei a me esforçar para ser mais gentil. Num primeiro momento, eu vou dizer para vocês, foi muito difícil. Oi, mas foi difícil demais, viu? Nossa, eu me esforçava ali, né? Às vezes estava saindo ali um carro na garagem e eu ficava me policiando. Eu tenho que dar preferência para ele. Aí eu parava. O carro de trás buzinava e eu falei assim, calma. Botava a mão para falar, calma. Deixa. Aí a pessoa saía com o carro na garagem, às vezes num trânsito pesado. Ele olhava para mim num olhar de gratidão tão grande, como se, nossa, você parou para me sair da garagem, graças a Deus. Eu comecei a gostar de fazer aquilo. Parava ali na esquina, o pedestre ia passando, eu parava o carro, ligava o pisca-alerta, pode passar. A pessoa chegava e fazia assim, muito obrigado, muito obrigado. E aí eu fui fazendo isso depois, e hoje eu falo para vocês, hoje eu faço sem ter que ser vigiado. Eu faço de uma forma natural, como respirar. Alguém aqui pensa que tem que respirar? Eu tenho que respirar, senão eu vou morrer. Ai, né? Não, a gente respira porque é uma coisa natural. Então, quando você começa a fazer gentilezas, no primeiro momento você começa a se esforçar, porque fica meio que você tem que estar vigilante. Depois isso começa a fazer parte da sua vida. E você começa a ser gentil com as pessoas de uma forma natural. E você começa a gostar disso. E as pessoas também começam a gostar disso também. E você começa a replicar. E ela vai replicando com outras pessoas. E como eu disse, gentileza gera gentileza. Então, para essa pessoa, essas duas pessoas que fez essa pergunta aqui, tem uma palestra, até da minha autoria, de um livro que eu gosto muito, que já foi até tema de estudo desta casa, que se chama Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Tem uma lição de número 33, intitulada Acalma-te. Essa lição é linda e maravilhosa, meus queridos. E eu fiz uma palestra dessa lição, está aí no site, aí está no YouTube. Quando tiver tempo, assistam lá, vocês que estão nos assistindo, vocês depois. É só digitar, se tiver difícil de achar lá no site, porque são milhares de palestras, tem um monte de palestras de Omar lá, né? Então, digita lá, Sérgio Bebiano, palestra, vai aparecer um monte de palestra lá. Tem essa lá, Acalma-te. Vocês vão assistir as palestras, vocês vão ver. E tem um livro que eu gosto muito, né, que eu gostaria de sugerir para vocês aqui agora. Chama-se Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance Dufault. Esse livro vai nos auxiliar a nós fazermos a nossa autotransformação, a nossa reforma íntima, sem martírio. O que quer dizer isso? Devagar. Não adianta depois desse estudo nosso aqui, depois da palestra de Omar, nós achar que não vai virar santo ali fora, que não vai não, é muito difícil. Mas nós podemos mudar, aos poucos, um passo de cada vez, mas sempre, caminhar para frente. Hoje eu estou assim, amanhã eu quero ser melhor. Então, para finalizar essa resposta, o que você tem que fazer? O que nós temos que sempre fazer? Pega uma folha e caneta, aliás, pega um monte de folha, muitas folhas, e escrevam todos os nossos defeitos lá. Vai lá no espelho, olha bem no fundo dos seus olhos, e escreva todos os seus defeitos, tudo que você tem que mudar. Depois coloque em ordem, do mais fácil para fazer até o mais difícil, que é o egoísmo e o orgulho. E começa. Eu preciso de parar de falar mal das pessoas. Começa a policiar. Quando você vencer esse defeito, você vai lá no espelho, dá um beijo em você, dá um abraço em você mesmo, legal, passa para o próximo. E vai assim sucessivamente. Reforma íntima sem martírio, devagar. Tá certo? Vamos nos melhorar, meus queridos. Esse é o objetivo de estarmos reencarnados no planeta Terra. Mudança. Porque senão não adianta passar aqui em brancas nuvens. Nós viemos aqui para nos melhorarmos e melhorar o nosso planeta. Pessoal, boa noite. É bom ver o Sérgio falar, né? E à medida que ele vai falando, a gente vai lembrando das coisas. Você devia ter sido um rapazinho difícil, né? Os mentores espirituais, antes dele ser espírita, devem ter passado uma dificuldade enorme. Mas ele falando disso, eu me lembrei de um caso aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês, que foi me contado, caso real, pelo José Carlos Pereira.
conhecido como Pereirinha, um dos iniciadores do espiritismo aqui em Divinópolis. Ele foi um dos fundadores do Lar das Meninas, do Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Inclusive, a nossa biblioteca espírita, a nossa biblioteca chama José Carlos Pereira. Ele também foi o fundador do Integral. O Integral, Escola Integral, na época, chamava IEC, Instituto de Educação e Cultura, e era uma escola espírita e maçom. Foi elaborada porque os filhos de quem era maçom e de quem era espírita tinham muito preconceito contra eles nas escolas comuns. Aí ele criou essa escola lá. E ele me contava, Sérgio, você vai poder usar isso nas suas palestras também. Ele descobriu o espiritismo o seguinte: ele era muito inteligente, autodidata, e ele, na época, bebia e estava muito insatisfeito com a vida, sem sentido. Ele pensava, inclusive, em suicídio. E ele, uma vez, ele conta que foi procurando no guarda-roupa dele e achou um livro, pôs a mão num livro e puxou aquele livro. A hora que ele viu o livro, era do Leon Denis, aquele livro... Ai, gente, a memória da gente falha. Não é no Invisível, Depois da Morte. Tem um livro do Leon Denis que chama Depois da Morte. E aí, ele achou o título muito interessante porque ele estava pensando em suicídio. Em um livro chamado Depois da Morte, ou algo parecido, se não me falha a memória, ele começou a ler. E Leon Denis, pessoal, é um autor que eu recomendo todos a lerem. É um poeta, um filósofo. Os livros dele são maravilhosos. Esse No Invisível, por exemplo, é uma coisa linda demais. Ele consegue uma integração com a natureza, uma coisa fantástica. A alegria dele, do Pereira, quanto ao Leon Denis, que ele inclusive pôs o nome de um filho dele, de Carlos Denis, em homenagem ao Leon Denis. E aí ele passou a noite lendo esse livro. E era de madrugada, ele com luz acesa, o pai dele bateu na porta: "Ô filho, tá tudo bem aí?" E ele: "Não, tá bem, estou bem, pai." Passou a noite, leu o livro inteirinho. E aquilo transformou a vida dele. Aquilo mudou completamente a vida dele. E aí agora que vem um caso. E diz que ele começou a ser espírita, a fazer obra espírita, e mudou os hábitos da água para o vinho. Ele era tipo você assim, sabe? Custoso, mas muito custoso, fazia tudo e dava um trabalho para a mãe e para o pai dele. Mas como espiritismo, isso lá na década de 40 do século passado, era uma coisa assim que tinha um centro espírita ali, as pessoas atravessavam a rua e passavam do outro lado do passeio. Quer dizer, era uma coisa muito ainda, coisa do diabo, do demônio, essas coisas tudo que ainda tem um resquício. Apesar que hoje as pessoas já têm uma outra cabeça. Aí foram umas freiras procurar o pai dele, para aconselhar o pai dele. E chegaram para o pai do Pereira e falaram assim: "Olha, nós ficamos sabendo que seu filho está mexendo com essas coisas. Então, você tem que aconselhar ele e tirar ele do espiritismo, tirar ele dessas coisas." Aí o pai dele, né, um cara muito, segundo ele, um cara com uma moral extraordinária, com conhecimento, mas sem estudo nenhum, falou assim para as freiras: "Olha, esse tal de espiritismo eu não conheço não. Não sei o que é não. Não sei se é do demônio, do que é, do que é. Mas o meu filho teve uma transformação e ficou tão bom que tirar ele dessas coisas eu não vou não. Eu quero é que ele continue e fique melhor ainda." Então, apesar do preconceito e de tudo, o pai dele viu o tanto que aquilo fazia bem. E geralmente entram para o espiritismo muito pela dor, muito pela curiosidade, né? O que acontece depois da morte, como é que é os espíritos, não sei o que, o que é mediunidade, o que é isso, o que é materialização, o que é ver o espírito. Mas isso não é o mais importante. Kardec já tinha descoberto isso.
O mais importante é isso aqui que ele falou, a transformação moral. Quem já foi ver o Nosso Lar 2, os missionários? Quem aí já foi no cinema? Vocês viram lá que tem, não vou contar o filme, né? Mas vocês viram que tem um expositor que fala de amor, que fala de caridade, né? Coordena um centro espírita lá. E aí ele morre lá, e você já viu? Ele morre, e aí em vez dele ir direto lá para o Nosso Lar, direto para uma cidade espiritual boa, ele fica lá no centro espírita dele, na casa dele, sofrendo. Por quê? Porque ele falava, mas não sentia. Ele falava, mas não se autotransformava. E o interessante, né? O Sérgio estava falando aqui do orar e vigiar, e o Sérgio começou assim: vigiai a si mesmo, vigiai os seus comportamentos, os seus pensamentos. E a gente costuma vigiar os outros. Vigia a vizinha, vigia o comportamento do outro, vigia para fora. Mas a vigilância tem que ser de si mesmo, né? Então você vai falando, a gente vai lembrando dessas coisas. Ô, gente, só lembrando que o Sérgio, nós temos perguntas aqui que foram elaboradas no outro dia, mas a preferência é das perguntas de hoje. Então, se vocês levantar o dedo aí e fazer uma pergunta aí, a gente deixa de responder essas e passa a responder as de hoje. Então, quem quiser, faça a pergunta aí, porque eu adoro essa oportunidade, porque é a oportunidade de vocês tirarem suas dúvidas. E o Espiritismo tem duas funções: esclarecimento e consolo. O consolo é muito importante porque fala da vida, né, após a morte, fala das leis divinas, fala da mensagem de Jesus. Mas o consolo, ele por si só, ele não nos preenche, não nos completa inteiramente. O esclarecimento é o que nos permite entender a vida, entender o porquê que estamos aqui. Então, essa é uma oportunidade do esclarecimento. Nós vamos fazer uma palestra depois sobre o livre-arbítrio, a responsabilidade, aí eu vou me ater nesse tema. Agora, aqui não, aqui a gente pode tentar responder qualquer dúvida que vocês tenham dentro do Espiritismo, daquilo que a gente tem condição de responder, né, Sérgio? Então, aproveita a oportunidade e pergunta. Tem uma pergunta aqui muito interessante, que é até curiosidade, né? Se nessa encarnação eu sou mulher, em minhas próximas encarnações serei sempre mulher? Ou poderei viver uma experiência de ser homem? Tem alguém querendo virar homem aí, né? Brincadeira. O espírito não tem sexo. O espírito pode reencarnar como homem e como mulher. E geralmente o faz. Todos nós que somos hoje homens ou mulher, já passamos por experiências no sexo oposto. Tanto é que isso pode ser mensurável. Os psicólogos, hoje, sabem que ninguém tem 100% características femininas ou 100% características masculinas. Sempre a gente tem um pouquinho de características do sexo oposto. Desde aqueles hábitos, por exemplo, como cruza a perna, vocês já observaram? As mulheres geralmente cruzam a perna de um jeito, o homem cruza de outro jeito. E tem homem que cruza a perna igual a mulher, naturalmente, por instinto, porque vem de outras vidas. E a gente percebe, muitas vezes, homens com mais sensibilidade, que geralmente é da mulher. Claro que isso tem a ver com cultura também, né? Mas tem aspectos biológicos também. E o que acontece? Por que há essa troca? Por que algumas vezes o espírito resolve, vem aí algumas reencarnações como homem, resolve reencarnar como mulher?
para ter todas as experiências. As reencarnações acontecem para que a gente tenha uma diversidade de experiências para evoluir espiritualmente. E muitas vezes, em determinada sociedade, em determinada cultura, a reencarnação como mulher vai oferecer oportunidades que como homem ele não teria. E vice-versa, a mulher reencarnar como homem também. E não só isso, por exemplo, infelizmente ainda a gente não pode ser mãe, né? Só pai. Ser mãe, eu acredito que é uma experiência maravilhosa. Então, se eu como espírito quero ter uma experiência de ser mãe, né? Eu vou ter que reencarnar como mulher para ter essa experiência de ser mãe. Então, tem algumas coisas que só a forma biológica feminina permite, né? Além da cultura, no próprio aspecto biológico. Então, é por isso que espíritos reencarnam como homem e como mulheres, de acordo com o planejamento de vida. Isso é muito importante, nós vamos falar na nossa palestra, né, que a gente faz um planejamento de vida. Isso é mostrado lá no filme Nosso Lar 2. Né? Há um planejamento de vida. Só que a gente pode fracassar. Não é destino. A gente tem o nosso livre-arbítrio. Muito bem. Uma pergunta interessante aqui, que a pessoa fala o seguinte. Eu e meu marido fomos criados de forma muito rígida pelos nossos pais. Temos um filho muito levado, faz muita arte. Meu marido às vezes perde a paciência e quer bater. Eu não deixo, mas está muito difícil. Sob a luz da doutrina espírita, o que fazer nesses casos? Uma surra poderia resolver? Olha, para você que fez essa pergunta, deixa eu dizer para todos nós temos que entender primeiramente o seguinte: por que estamos reencarnados no seio da nossa família? Não é por acaso. Ninguém reencarna no seio da família aleatoriamente. Existe uma programação. Tudo tem uma razão de ser. Aquelas pessoas consanguíneas naquele momento que estão ali, eles tiveram uma ligação muito forte no passado, seja de afetividade ou de desafetos. Por isso que às vezes vemos no seio da família, né, filhos que às vezes dão muito certo com o pai e não dão certo com a mãe, ou dão muito certo com a mãe e não querem nem ver o pai. Às vezes irmãos, às vezes até gêmeos, que ali não pode nem ver o outro de tanto ódio que tem ali, já nasce com raiva. E sempre tem aquele mediador, aquele que apazigua tudo, aquele que vem para poder amenizar a situação toda. Então, no seio da nossa família, aqui, como nos ensina André, é o nosso cadinho. É ali que nós vamos nos harmonizar, ali que nós vamos nos reeducar, ali que nós vamos resgatar os nossos débitos do passado, no sentido, não é que não estão pagando nada não, ali que nós vamos nos reconciliar com aqueles inimigos, muitas vezes do passado, que às vezes nascemos, não raro, muito pelo contrário, isso acontece muito frequentemente, nascemos irmãos. E aí, pela bondade divina, você vai nascer irmão para ver se vocês dão certo. Aí não dá certo. Continua brigando. Vem de novo, irmão de novo. Vai chegar, não vai aprender a viver junto, não? Aí sabe o que a justiça divina, o que a bondade divina faz, o que a gente acha que é ruim? Nasce chifópogo. Grudadinho, vai aprender a viver junto, nem que seja na marra. Nasce lá, costinha com costinha, cabecinha com cabecinha. Vai aprender a viver junto de todo jeito. Já pensou? Tá lá grudadinho no outro, eu quero ir no banheiro, eu não quero. Como é que vai fazer? Vai ter que entrar num acordo. Então, de um jeito ou de outro, nós vamos nos reconciliar. Então, o seio da família é para isso, para que nós possamos progredir, fazer a nossa reforma íntima, como foi colocado aqui no início, aqui, a nossa mudança. Esse é o propósito. Por isso nascemos ali, naquele rameirão ali, consanguíneo. Agora, a questão de educação, meus queridos, veja bem, nós temos que entender como que nós estamos hoje na atualidade. Como que nós aqui, eu, João Mário e muitos que aqui se encontram, né? Como que nós fomos criados pelos nossos pais? Como que os nossos pais foram criados pelos pais deles? Meu pai me conta que a educação dele era extremamente rígida, né? Meu pai me conta que é o seguinte, que ele apanhava todo dia.
todo dia, meu pai me conta, todo dia levava uma surra. E assim, aí tinha dia que eu falava assim, mas você não bateu, eu não fiz nada, mas você vai fazer. Então já fica de crédito. Era assim. Eu tive uma educação extremamente rígida. Uma situação, meu pai era outro de caminhão, veio, né? A minha educação, e eu acredito que de muitos aqui, pelos nossos pais, era a educação do olhar. O pai olhava para você assim, ó, você já tremia nas bases. Você fazia assim, você, ai meu Deus do céu, você quase morria, né? Hoje, você olha para o seu filho assim, você está olhando o quê? Você perdeu alguma coisa aqui? Né? Não é assim? Mudou. Hoje os meninos hoje já nascem ligado, entendeu? Já nasce com isso aqui já, ó. Já sai lá, já sai. Tô ligado, né? Hashtag cheguei. É assim que funciona, tá certo? Hoje está assim. Então, assim, a gente tem que ir alterando e mudando a nossa forma de agir. O meu filho, eu fui criado de uma forma muito rígida. O meu filho foi criado de uma forma totalmente diferente. Não que eu passe a mão na cabeça. Muito pelo contrário. Meu filho hoje tem 26 anos. Não bebe, não fuma, centrado, focado. Mas desde os 2 anos de idade, eu levava ele na evangelização infantil. Eu frequentava escola de pais e ele na evangelização infantil. Depois ele foi para a mocidade. Hoje ele mora em Belo Horizonte. Não tenho a menor preocupação com ele no sentido de desvio de caminho. Eu preocupo com o sentido de segurança, né? E é claro, mas de uma forma muito tranquila. Mas a educação com ele que eu tinha lá era educação firme. Nunca levou um tapinha sequer na bundinha. Quando ele era pequenininho, chegou da escola, eu me recordo disso, como se fosse hoje. Ele era pequenininho, ele falou para mim assim, Gilmar, papai, me dá um tapa na minha bundinha? Assim, como assim, meu filho? Não, porque os coleguinhas lá falaram que eles apanham na bundinha, eu queria saber como é que é esse negócio. Disse, não, meu filho, agradeça a Deus para a gente nunca ter chegado nesse estágio. Como eu disse, não que eu passasse a mão na cabeça, castigo, dava castigo, mas o castigo racional, não o castigo para descontar raiva. Aí chega, o menino faz uma arte, como foi colocado aqui, né? Faz ali alguma coisa que não deveria fazer, aí o pai ou a mãe fica o quê? Com raiva, e dá o castigo. Você nunca mais na vida vai botar o pé na rua. O menino olha para ele assim, oh, bobão, amanhã tem escola. Nunca mais na vida. Quer dizer que nunca mais na vida ele vai sair para a rua? Nunca mais na vida você vai ligar o computador. Tem dever de escola, bobão, tem que fazer. Tem videoconferência, tem tudo. Então, não é descontar raiva. Ah, não fez o dever de casa, não? Hoje não tem televisão. Ah, mas hoje é o dia que vai passar o dever. Hoje não tem. Hoje não tem computador. Hoje não tem internet. Então, é uma coisa proporcional. Meu filho, ele era pequenininho, e eu tinha lá em casa um sofazinho que eu chamava de pensador. Ele tinha lá seus 3 aninhos de idade, 4 aninhos. Aí fazia lá uma coisa que não devia. Aí eu chegava assim, vem cá, vai pro pensador. Fica lá. Vai ficar 2 minutos sentado no pensador para você pensar o que você fez de errado. Gente, 2 minutos para uma criança sentada ali é uma eternidade. Ele ficava bravo, ele tirava a roupinha, chorava, passava os 2 minutos e falava, vem cá, meu filho, senta aqui, vamos conversar. O que você fez estava certo? Não, papai. O que você tem que fazer? Desculpa, papai. Vai fazer de novo? Não, papai. Beleza, pode brincar. Né? E foi assim. Então, para você que fez essa pergunta, tá certo? É o bom senso. Sempre. Bater? Jamais. Jamais. Aliás, hoje, né, Gilmar? Né? Vai bater numa menina pra você ver, a gente leva no conselho tutelar, hoje ele sabe mais do que a gente, mas não é por causa disso. Isso não resolve. Isso foi lá naquela época. A gente está aqui para progredir, para melhorar. E não é batendo, não é na violência, é no diálogo fraterno, amoroso, mostrando que você se importa com ele. Eu queria aqui, para não alongar muito a pergunta, na resposta aqui, sugerir uma palestra da minha autoria que se chama Conflitos de Gerações. Depois entra aí no YouTube, né, se estiver difícil lá no site, lá, como eu disse, digita lá, Sérgio Bebiano Palestras, vai ter um monte de palestra minha, lá tem essa lá, Conflitos de Gerações. E eu retrato de uma forma bem didática, né, como que seria o processo dentro da visão da doutrina espírita de criação dos nossos filhos na atualidade. Chama Conflitos de Gerações. Depois, quando tiver tempo, assiste lá, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Jamais.
Incentivei vocês a fazerem pergunta para quê? Chegou 5 aqui agora, então nós vamos ter que ser rápido agora, viu? Sérgio, eu vou tentar responder 2, vou te dar 3 aqui para você tentar responder. Essas 2 aqui tem coisas a ver, eu vou tentar responder uma e depois passo para a segunda, para a gente tentar, porque faltam uns 20 minutos só, e o Sérgio se vira que essas 3 aí responde o que conseguir. Quando uma pessoa está em situação precisando de ajuda espiritual, se sente carregado, precisando de explicação, o caminho correto é... Ponto de interrogação. O Espiritismo teria condição de ajudar todos que desejassem uma resposta espiritual para seguir uma vida com mais amor? Respondendo a segunda pergunta, sim, o Espiritismo tem essa resposta. O Espiritismo, ele não tem muita grande inovação, não. O que o Espiritismo responde sobre o amor é o mesmo que Jesus fala. Tanto é que Kardec escreveu um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse aqui, ó. Então, quem quiser conhecer o que o Espiritismo fala de uma vida com mais amor, leia o Evangelho. Por quê? Porque o que Cristo falou há mais de 2000 anos ficou um pouco aqui soterrado pelo tempo, pelas traduções, pela linguagem difícil daquela época. E Kardec, com a ajuda dos espíritos, ele traz Cristo de novo, de uma forma que a gente possa entender. Vou dar só um exemplo agora que veio aqui na minha cabeça. Jesus fala assim, amai os inimigos. Eu nunca entendi isso. Quando eu li Kardec explicando aqui o que Jesus quis dizer com amai os inimigos, eu entendi. Porque ele faz uma tradução para a gente que é, inclusive, possível de se fazer. Porque é claro que ninguém vai amar o inimigo da mesma forma que ama o seu filho, que ama alguém que tem uma sintonia. Para começar, você não tem sintonia nenhuma com o seu inimigo. Então, a gente precisa entender, né, o que Jesus quis dizer. Por exemplo, outra fala de Jesus. Quem são meus pais? Quem é minha mãe? A gente pensa que Jesus está rejeitando a mãe dele. Só com a explicação do Espiritismo que eu entendi o que Jesus quis dizer. E olha, ele está falando da reencarnação, da família universal. Bom, agora a primeira pergunta dela é mais complexa, né? Qual o caminho correto é? Ponto de interrogação. Minha filha, o problema é que não existe um caminho correto. É o caminho correto para aquela pessoa. Porque muitas vezes você falar de espiritismo para ela não vai ter valor nenhum. Vai depender daquela situação espiritual, emocional, psíquica que ele está. Eu tentei falar de espiritismo para o meu irmão vários e vários anos, tentei ajudá-lo de todas as formas possíveis e não consegui. E aí eu desisti. E no momento que eu desisti e não procurei mais, ele por si só começou a procurar e achou o caminho dele. Então é muito difícil da gente responder aqui o que aquela pessoa precisa. Eu acho que se você tem ligação com essa pessoa, é um irmão, uma irmã, um cônjuge, um parente, talvez seja uma missão sua utilizar a inteligência e todas as suas virtudes, a paciência, a gentileza, né, e encontrar o caminho para chegar no coração dessa pessoa. Então é difícil, mas cada pessoa tem um tempo e cada pessoa vai chegar o momento de despertar para isso. Igual Paulo de Tarso, vocês lembram? Que chamava Saulo e perseguia Jesus, e chegou um momento que ele de perseguidor se transformou a servidor. Jesus, que queres que eu faça?
foi o momento que ele despertou. E assim, todos nós um dia vamos despertar para essa realidade. Lembrei do conselho de Gamaliel para Paulo. Você lembra desse? Gamaliel era o chefe do sinédrio lá, que era o mestre de Paulo. E Paulo chegou perto dele e falou assim, e Paulo já estava em dúvida. E aí, Gamaliel, eu persigo esses cristãos ou me junto a eles? Ele estava em dúvida, ele não sabia o que fazer. Aí o Gamaliel falou, ó, Paulo, e o Gamaliel já tinha lido alguma coisa do cristianismo, né? As anotações de Mateus. Ele falou assim, ó Paulo, ó Saulo, se essas coisas não é de Deus, não persegue não, porque elas vão cair por elas mesmas. Agora, Saulo, se essas coisas são de Deus, não persegue não, porque senão você vai ficar do lado errado da história. Porque se as coisas são verdade, são fato, pertencem à lei divina, a gente tem que acatar, não adianta ir contra. É a mesma coisa da gente brigar que o sol não vai nascer amanhã, que a terra não gira em torno do sol. Isso é lei universal. Então, por exemplo, a pessoa não crê em reencarnação. Faz diferença nenhuma. Se a reencarnação é fato e existe, ela vai reencarnar. Tinha uma pessoa que perguntou por que o suicida sofre tanto e alguém que morreu de acidente numa morte muito traumática sofre pouco. Para começar, o suicida queria acabar com a própria vida. E a primeira coisa que ele teve é uma decepção enorme que a vida não acabou. O intento dele não conseguiu. Enquanto que a pessoa que morreu de um acidente grave e tudo, ela não estava esperando aquilo. Não foi um ato deliberado de livre-arbítrio. Foi alguma coisa ali que aconteceu. Então, no espírito, tudo é psicológico. Psicologicamente, espiritualmente, né, o que está sofrendo e cometeu o suicídio, o tratamento dele é muito mais difícil. A recuperação é muito mais difícil. E vou emendar aqui para o Sérgio tentar responder as outras, a outra questão. Estou respondendo muito rápido, mas por conta do tempo. Porque quanto mais lutamos, insistimos para ajudar o nosso companheiro ou companheira, mais maltratados somos. Parece que a pessoa quer jogar toda a culpa, a fraqueza dele ou dela em nós. Isto é uma provação? Sem dúvida nenhuma. O que é provação? Provação não é castigo, igual ele falou aqui. Não é uma coisa ruim que a gente tem que enfrentar, não. Provação é um teste. É diferente de expiação. Provação, a todo momento nós somos provados. Aquelas experiências aqui que o Sérgio contou no trânsito, todas elas eram uma provação. Nosso casamento, por melhor que seja, é uma provação. Educar um filho é uma provação. E diária, e difícil. E algumas vezes a gente falha na provação. Mas graças a Deus, no outro dia a gente repete, quem sabe passa. Prova é teste. Nós reencarnamos para ser testado. Porque lá no mundo espiritual a gente estuda. Lá a gente lê livro, lá a gente participa de palestra. Teve até uma mensagem espiritual outro dia na nossa reunião falando isso. Que lá a gente faz essa parte teórica. Mas a prática, o teste é aqui. Né? E é aqui que as coisas realmente se realizam para a gente evoluir. A gente pede a Deus, desenvolve a paciência. Ó Senhor, faça que eu desenvolva a paciência. O que Deus manda? Uma aprovação, um teste, para você desenvolver sua paciência. Então, cuidado com o que você pede. Cadê o Eli? Olha lá o Eli. O Eli falou para mim que ele começou a pedir para Deus o que ele merecia. Diz que não foi uma semana de oração, ele mudou a oração
e falou o seguinte: ó Deus, não me dá o que eu mereço, não, me dá o que eu aguento. Porque a gente não sabe o tanto de coisa errada que a gente fez no passado, que hoje a gente merece, e Deus vai segurando e vai dando para a gente a aprovação que a gente aguenta. Porque senão é aquele ditado, né? Cada um carrega o que dá conta de carregar. Então, gente, esses desafios é para o nosso desenvolvimento. E relação, principalmente marido e mulher, eu já estou casado uns 25 anos, ou mais. 97, quantos anos dá? Esquecer, né? Mas o que acontece? É difícil. Muitas vezes, um tem que suportar o outro mesmo. Há momentos graves. É por isso que hoje o pessoal separa tanto, qualquer coisinha separa. Porque não tem essa capacidade de relação, e é difícil, né? Relacionar com um estranho é difícil. Imagina relacionar com uma pessoa que vive ali com você. E a gente, num relacionamento tão íntimo, além da gente, porque de roupa a gente é bonito, mas quando a gente tira a roupa e as pessoas veem o nosso espírito, vêm também as nossas arestas, os nossos espinhos. E quando a gente está junto, um espinho fere o outro. Mas aí a gente não pode desistir. A gente vai, igual o Zé Amaral disse, vai relando, vai relando, vai relando. E na relação ou ralação, o espinho vai ficando, perdendo a ponta e ficando mais lisinho. E vai ficando lisinho. E a gente vai aprendendo a conviver com o outro. E aí é que é gostoso, porque a gente já sabe, já conhece o outro. E aí a gente vai aprimorando esse relacionamento. E a gente não pode esquecer que muitas vezes o casamento não é casamento de seres afins, não. É casamento de seres que têm que se aperfeiçoar convivendo junto. Existem muito poucos casamentos aqui de seres totalmente afins. A maioria é que nós estamos num planeta de provas e expiação. Então a gente está aqui testando, evoluindo. E aí, essa experiência que você está falando aqui é para evoluir nossa inteligência, nossas virtudes, tudo que a gente tem para melhorar. Não desistir. Usar o nosso livre-arbítrio para construir uma relação de felicidade. O conselho que eu dou é um conselho bem mineiro. Vai comendo pelas beiradas. Né? Não vai de uma vez, não vai comendo pelas beiradas que a gente vai conseguindo aí. Muito bem. Tem uma pergunta aqui que a gente já chegou a falar sobre esse assunto aqui, gentileza, né? E a pessoa fala assim: nessa época que vivemos como normal, entre aspas, o individualismo, não se pratica mais a gentileza por medo de ser diferente? Seria ser escravo do modismo? Olha só. Quando a gente fala aqui que gentileza gera gentileza, né? E é de fato. Mas olha só, muitas pessoas às vezes ficam no seu individualismo, no seu mundinho, e não entrosa com ninguém. Sai de casa, entra dentro do seu carro, liga o ar-condicionado, fecha os vidros e vai embora, vai para o seu trabalho, ali trabalha, depois volta para casa de novo. E parece que está vivendo num mundo individual, só ele, e não numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Então nós não temos que ter medo para começar de ser diferente. Por que não praticar a gentileza? Por que não dar um sorriso? Por que não dar um bom dia? Outro dia entrei no elevador de um prédio comercial aqui na nossa cidade, né? E aí, quando eu entrei no elevador lá, estava todo mundo lá, e tinha uma trabalhadora daquele edifício lá, que estava lá como assessorista. E eu cheguei e disse para as pessoas: bom dia. Gente, o pessoal olhou para mim, parecia que eu tinha falado um palavrão. Todo mundo falou, ah! E ninguém falou nada não. Eu falei de novo: bom dia, pessoal. Aí eles falaram: bom dia, bom dia, né? Aí chegou o meu andar, eu disse assim: tenham um excelente dia todos vocês, que Jesus os abençoe. E o povo olhando para mim. A assessorista parou o elevador,
Saiu lá assim, o senhor também, viu? Vai com Deus, numa alegria. Porque todo mundo estava entrando naquele elevador e não estava nem vendo aquela pessoa. Ela estava ali, fazendo o trabalho dela. Como nas estradas. Fica aquela pessoa que quando você está fazendo um recapeamento, fazendo algum tapa-buraco lá na estrada, né? E tem aquela pessoa, já viu aquela pessoa que fica lá com o pare e siga, né? Aí quando você está chegando a sua vez, você vai lá e fala assim, pare-se, oh que inferno! Logo na minha vez. E esquece que aquela pessoa está cuidando da sua segurança. Que ela está te protegendo para você não bater de frente com o caminhão. E você xinga a pessoa. Ou então quando você para lá e você só vê a placa, pare e siga, você não vê a pessoa. Ali tem um ser humano, tem um irmão nosso. Meu filho chama eles de, olha lá pai, os invisíveis, ninguém vê. Só vê a placa e xinga. Mas acabou que está trabalhando. Eu tenho um costume, não só dentro da cidade aqui à noite, com as pessoas em situação de rua, mas nas estradas também, eu levo muito os kits para os andarilhos, e eu levo muita bolachinha e lanchezinho também, né? E quando tem essas pessoas que estão lá, os trabalhadores, seja aqueles que estão capinando, né? Ali, roçando para que você possa ter uma visão da curva melhor, enfim, cuidando da estrada para a nossa segurança, aí está lá no pare. Sabe o que eu faço? Eu pego as bolachinhas e falo assim, vem cá, né? Aí eu dou a bolachinha para ele. Você vê a alegria que o cara fica. Obrigado. Aí tem um cara lá que está capinando. Aí eu vou passando devagarinho e os caras atrás de carro, né? Eu vou passando, eu vou segurando o trânsito. Eu vou entregando para todo mundo. Ali. E ele, obrigado, vai com Deus. Deus te abençoe, Deus te proteja. Olha o mantra. Né? Ou às vezes param no engarrafamento, né? Nessas questões parecidas, eu estou no engarrafamento. Sabe o que eu faço? Aí eu desço correndo do carro. Pego algumas bolachas, aquelas bolachinhas, né, guloseimas, enfim, e eu vou no caminhão da frente, no carro da frente, no caminhão de trás, e bato na porta. A hora que não raro acontece, Gilmar, que eu bato lá na porta lá do carro da pessoa ela acha que eu estou vendendo. Aí a hora que baixa, ela assim, para você, não precisa, é um mimo para você, é te desejar uma excelente viagem. Ué, obrigado, moço, eu não alegria. O motorista de caminhão, né? Olha o lanchinho para mais tarde, amigão. Sabe o que eu gosto de fazer? Nos pedágios. Eu tenho o meu tag de sem parar, então eu posso passar direto, né? Mas eu nem sei para que eu pago aquela mensalidade, que eu gosto de passar na fila. Sabe para quê? Aí eu vou na fila, aí vem um carro e para atrás. A hora que eu chego na moça do pedágio lá, eu vou e pago, e falo com ela assim, eu quero pagar o pedágio do de trás. Fala, aí eu dou a bolachinha para ela, né? Dou a bolachinha para o segurança que fica lá, vem cá, dou uma bolachinha, tô numa alegria. Então, isso aqui é para você, minha querida, tenha um excelente dia, né? Às vezes dou uma canetinha do Jesus de Nazaré, uma canetinha para você, ai que gracinha. E falo com ela assim, dá essa bolachinha, essa canetinha para o motorista do carro de trás, e fala com ele que eu desejo ele uma excelente viagem, que Jesus o proteja. E aí, eu fico ali enrolando, porque eu estou dando ali, aquele negócio demora, né? E o cara com certeza fica lá, né? Demora, né? Eu arranco e vou embora. E quando o cara para lá para poder pagar, a moça fala para ele, né? Aquele senhor já pagou o seu pedágio e deixou essa bolachinha para você. E te desejou uma excelente viagem, que Jesus o proteja. E eu vou e acelero. Gente, esse cara faz uns 1000 por hora para me alcançar. Ele quer saber quem que é o cara que fez uma coisa dessa, porque isso não é normal, infelizmente. Deveria ser. E quando ele me corta, né? E aí eu diminuo, né? Encosto para ele me cortar. E ele buzina, ele dá tchau e tal, aquela alegria danada. E quando às vezes tem mais pessoas dentro do carro, eu olho, às vezes tem 4 pessoas, eu dou 4 bolachinhas. 4 pacotinhos de bola, um para cada um. Né? E eles ficam na alegria. O que eu fiz assim? Nada, eu fiz gentileza. Com certeza a viagem dele vai ficar mais agradável aqui. E eu faço isso muito também nas estradas, para os andarilhos nas estradas, que eu paro, converso com eles, né? Eu levo um kit, que eu chamo de kit fraterno. Minha esposa prepara lá para mim, eu coloco roupas, ali eu coloco roupas, coloco essas bolachinhas, coloco doce, né?
coloco material de higiene pessoal, coloco uma prestobarba, coloco pasta dental, escova de dente, coloco sabonete, coloco papel higiênico, coloco essas guloseimas todas. Levo separado, eu levo cobertores e levo também leite de tampinha. Tem que ser daqueles de tampinha, porque a pessoa na estrada, ele vai beber e vai tampar para poder continuidade. Gente, vocês não acreditam a alegria que esse pessoal fica, não? Gentileza. Eu vou parando. Nas minhas viagens, eu levo horas e horas viajando, porque, igualzinho eu tenho um trabalho que eu estou fazendo lá no Espírito Santo agora, às vezes eu levo 17, 18 horas de viagem, Gilmar, de tanto que eu paro. Às vezes eu corto o mesmo caminhão umas 30, 40 vezes, que eu corto, não, eu paro, aí eu me corto, eu corto, eu paro, eu já viro até parceiro de viagem, né? Nosso tempo é curto, mas eu quero só contar uma pequena historinha do que aconteceu nas diversas paradas que eu tenho nessas estradas. Nessa última viagem, eu voltando, devia ser umas 4h30 da tarde, pessoal, mais ou menos. Aí, um senhor com um saquinho nas costas, parado, andando devagarinho, eu fui, encostei. Eles ficam assustados, porque tem gente que para o carro para bater neles, para bater. Olha só, que coisa. Aí eu, com todo jeito, com todo tato, meu senhor, vou chegar aqui. Aí ele chegou perto do vidro assim, né? E aí eu falei assim, meu amigo, como é que o senhor chama? Eu chamo Zé. Seu Zé, o senhor está vindo de onde? Estou vindo do Rio Grande do Sul. O senhor está indo para onde? Para o Rio Grande do Norte. O cara está atravessando o país a pé. Né? Eu disse, e o senhor tem família lá no Rio Grande do Norte? Não tem não, meu filho, é só eu e Deus nesse mundo. Né? Mas disse que lá é bom para morar, eu vou tentar viver a vida lá, né? Aí eu disse, meu amigo, porque assim, eu estou com um lanchinho aqui, por acaso o senhor não aceitaria para o senhor tomar um cafezinho mais tarde? Não, isso era umas 4h30 da tarde. Eu disse, meu filho, eu estou morrendo de fome. Eu não comi nada o dia inteiro até agora. Eu parei no posto de gasolina ali para pedir um pouquinho de comida, alguma coisa, eles me enxotaram de lá. Falaram que eu estava perturbando os fregueses. Eu não estava perturbando ninguém, não. Eu só queria um pedacinho de pão. Mas eu não gosto de perturbar ninguém, eu não gosto de confusão, então eu vim embora. Mas eu rezei tanto para Deus, para que alguém pudesse me dar alguma coisa de comer. E isso parou. Olha como é que Deus é bom, mas não alegria. Né? Aí dei para ele, olha só, estou com um kit aqui, só e roupa que o senhor está precisando? Não estou precisando de mais, eu só estou com essa roupa aqui do corpo, só. Porque me roubaram ali, que alguns roubam o outro, aquela confusão, né? Aí arrumei a roupa para ele, arrumei lá, arrumei o leite, arrumei as coisas todas, né? Cobertor, enfim. E falei para ele assim, como é que o senhor está de calçado aí? Eu tinha lançado uma campanha aqui no Jesus Nazaré, doe o seu chinelo. Chinelo novo ou usado. E eu ganhei alguns chinelos, inclusive novos. E eu estava com um chinelo novinho lá dentro do carro. Eu falei assim, como é que você está de calçado aí? Eu falei, estou com esse aqui. Aí eu olhei, aí eu falei assim, mas o senhor está com um pé só, ué? Cadê o outro pé do chinelo? Se o outro pé estragou, não teve conserto. Eu tive que jogar fora, eu vou com esse pé aqui no asfalto. Aí vai esquentando o pé, eu vou trocando de pé. Olha para você ver, gente. Aí eu falei com ele assim, eu estou com um chinelo aqui, o senhor aceitaria? Assim, o senhor vai me dar um chinelo? Como se fosse o prêmio da Mega Sena acumulada. Assim, eu disse, nossa, eu não acredito. É que eu não sou calça. Estou aqui. Aí eu pensei assim, vou fazer uma brincadeira com ele. Disse, mas esse chinelo novinho, estava dentro do saquinho de plástico. Disse, mas esse chinelo você não vai querer não, que não está muito bom, não. Disse, não, de qualquer jeito está bom. Disse, não, mas ele está muito ruim. O chinelo não está bom não, está muito ruim. Disse, não, só deixa eu te falar, eu só preciso de um pé. O senhor me dá os dois aqui, eu faço dos dois, eu faço um, aí eu controlo. Disse, não, mas está muito ruim, você não vai querer não. Ele ficou triste. Eu disse, mas qual que é o problema do chinelo? Aí eu peguei o chinelo novinho assim, o problema do chinelo é que ele é novinho. E dei o chinelo para ele. Gente, ele pegou o chinelo. Aí ele... O olho dele encheu d'água. Um chinelo. O que é um chinelo para nós? Alguém aqui agradeceu hoje, a hora que levantou da cama e tinha um par de chinelo lá? Um par de... A gente calça o chinelo, calça... Às vezes você vê um pé só porque o outro pé caiu lá debaixo da cama, você vai que porcaria, cara, né? Ainda tem que agachar, não é assim? A gente xinga. Alguém agradeceu pelo calçado de hoje? Não. Né? Aí dei o chinelo para ele, aí eu falei para ele assim, como é que o senhor está de grana aí? Ele falou assim, senhor, eu estou quebrado. Eu disse, mas não é possível, senhor. Eu brinquei com ele. Eu estava tanto precisando de um dinheirinho emprestado, pensei que o senhor tinha um dinheirinho emprestado para o senhor me emprestar para ajudar a abastecer o carro. Eu disse, nossa, se eu tivesse... Não, peraí, eu tenho. Eu achei 25 centavos no asfalto ali, ó. Pegou os 25 centavos,
e me deu os 25 centavos. Me deu os 25 centavos, o único dinheiro que ele tinha. Disse, já ajuda, não ajuda? Eu disse, não, senhor, eu estou brincando com o senhor. O senhor não aceitaria um dinheirinho para poder comer alguma coisa para frente, não? Eu disse, mas o senhor já me deu esse monte de coisa? O senhor vai me dar dinheiro também? Eu disse, eu estou com dinheiro aqui. Aí eu comi o dinheiro para ele. Aí ele falou assim, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu disse, claro, pode fazer, tá? O senhor é político? Eu disse, não, eu não sou político, não. Eu disse, o que é que o senhor é? Eu disse, eu sou um cristão. Ele falou assim, mas por que o senhor está me ajudando? Aí eu falei para o senhor, olha só, Zé, eu vou fazer uma outra pergunta para o senhor. Se o senhor estivesse aqui no meu lugar, desse carrão, cheio de dinheiro, com um monte de coisa de comer, eu estivesse no seu lugar aí, passando fome, dificuldade, o senhor ia parar para me ajudar? Disse, claro que eu ia. Disse, então, eu só estou fazendo o que o senhor ia fazer para mim, né? Aí eu arranco e fico olhando no retrovisor, ele tirando o chapeuzinho agradecendo. Então, meus queridos, isso não tem preço. Gentileza. Isso não me custa nada e não vai me custar nada. Um bom dia custa alguma coisa? Te dar um bom dia me custou alguma coisa? Uma boa tarde, uma boa noite? Deseja um mantra. Gente, eu tenho 62 anos. Eu tomo bênção do meu pai até hoje, dos meus tios. Benção, pai. O que ele fala? Deus te abençoe, meu filho. Olha o mantra. Deus te abençoe, Deus te proteja, né? Vai com Deus. É isso que a gente tem que fazer, meus queridos. Infelizmente, nosso horário já trabalhou, mas eu até me emocionei aqui com essa história relembrando. Eu quero desejar a todos, né, muita paz, que Jesus possa nos abençoar. Obrigado, Gilmar, por estar aqui conosco. Que Jesus nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Um grande abraço a todos, meus queridos, e muita paz.